Ansiedade na adolescência. Como perceber os sinais no meu filho? Você já notou por aí algumas mudanças de comportamento e ficou na dúvida se isso é ou não é ansiedade? Eu sou Thaís Pereira, psicóloga clínica, especializada em adolescentes e educadora parental. No vídeo de hoje, eu vou te ajudar a entender os principais sinais de ansiedade na adolescência e como que você pode acolher seu filho nesse momento. A adolescência é uma fase de mudanças físicas, emocionais, sociais. Então é natural que existam altos e baixos, é natural que exista muita insegurança, né? esse medo do novo, do mundo, das coisas. E quando então que a gente começa a entender se é da fase da adolescência, a mudança de comportamento que a gente está percebendo, ou se é algo mais como uma ansiedade, por exemplo, que está interferindo aí na rotina e nas relações. Antes de tudo, a gente precisa diferenciar as coisas. A ansiedade, ela vem sendo tratada, como eu falei aí, como uma condição comum da adolescência. E mais que isso, né? No mundo, a gente está vendo hoje uma demanda muito alta de pessoas com transtornos de ansiedade. Então, a gente precisa, primeiro de tudo, diferenciar assim, ó. A ansiedade, ela é uma emoção natural. Ansiedade é sintoma do medo, né? Ela vem quando eu me sinto inseguro, quando eu me preocupo com algo. Então, ela é necessária de sentir, assim como o medo, que é uma emoção positiva, é desconfortável de sentir, mas não negativa, é uma emoção positiva, porque o medo nos alerta do perigo. E a ansiedade, a preocupação, nos faz pensar, opa, acho que eu preciso me preparar para algo. Opa, eu preciso prestar mais atenção nisso aqui. Então, a ansiedade, ela não é negativa, ela não é de todo ruim. Até que ponto? Até o ponto que ela começa a gerar sofrimento, prejuízos na minha vida. Sentir nervosismo durante uma prova, sentir nervosismo antes de uma apresentação, seja de um trabalho de classe, de uma peça de teatro, de uma dança, né? Até aí é esperado, é natural que a gente sinta essa insegurança, esse nervosismo, porque a gente quer fazer algo bom, a gente quer fazer algo suficiente, né? A gente quer um bom resultado daquilo que a gente está se propondo a fazer, então a gente se preocupa. O problema começa quando esse nervosismo, ele se torna constante, eu não consigo identificar de forma clara por que eu estou nervoso e quando o meu corpo começa a sintomatizar, somatizar esse sofrimento. E na adolescência, existem formas diferentes da ansiedade se manifestar em mim. E na adolescência, muitas vezes, essa ansiedade, ela se manifesta de uma forma diferente que no adulto. E aí a gente pode acabar confundindo ou nem percebendo esses sinais, né? Eu posso confundir os sinais, os sintomas, com comportamentos da adolescência e eu posso também, às vezes, nem perceber que isso está acontecendo. Então, o que a gente precisa ficar atento? Vamos agora aos sinais mais comuns que os pais podem observar em casa. Primeiro, os sinais emocionais. Então, uma irritabilidade sem motivo aparente, explosões de raiva, dificuldade de concentração, crises de choro, emoções, reações que não são condizentes com a situação vivida. Aqui a gente precisa tomar muito cuidado, porque para a gente não invalidar tudo o que o adolescente sente. Eles são mais, por isso que há uma linha muito tênue entre a mudança de comportamento na adolescência e esses sinais de ansiedade. Porque o adolescente, ele tende a ter essa oscilação de humor, né? Uma hora tá tudo bem, outra hora já tá com a cara fechada. Porém,
a gente tem que tomar muito cuidado para não invalidar o que ele tá sentindo. Apesar da gente olhar e falar, nossa, acho que essa reação emocional, essa explosão não tá tão condizente com a situação vivida, né? Não era para tanto, eu preciso tomar muito cuidado para não invalidar. Porque se eu invalidar todas as explosões, todas essas oscilações de humor, eu posso acabar negligenciando e não percebendo algo que está acontecendo. Então, como que eu faço isso, Thaís? Eu preciso prestar atenção na frequência, né? Se essas oscilações, essas explosões diante das situações acontecem esporadicamente ou se isso está acontecendo com frequência, né? Se eu tô percebendo que quase todo dia, né, toda semana aí, 2, 3 vezes por semana, o meu adolescente tem essa irritabilidade, apresenta essas explosões, essas oscilações de humor, às vezes até mais de uma vez no dia, já é motivo de eu ficar alerta e percebendo, observando ele. Outros sinais, né? Agora, os físicos, as queixas frequentes de dor de cabeça, de estômago, de náusea, dificuldade para dormir ou excesso, né, de sono aí, dificuldade para acordar, o sono agitado, um cansaço constante. Então aí entra outro ponto. O adolescente, ele tem um pouco dessa... Não é uma característica, porque se a gente colocar como característica, a gente pode cair num lugar um pouco perigoso de normalização. Por quê? Porque é comum, né? Na adolescência é comum que eles fiquem mais preguiçosos. Eles precisam do sono para o desenvolvimento. Eles precisam do sono e muitas horas de sono. Eu tô falando de 9, 10 horas de sono, a depender do adolescente, para um desenvolvimento cerebral legal, para um desenvolvimento de aprendizagem, né? Para uma aprendizagem significativa. E o que acontece? Por isso que a gente precisa observar a frequência, né? A frequência desse sono agitado, da insônia, a frequência dessa necessidade de dormir muito mais que todo esse tempo. Porque assim, que horas que eles estão indo dormir, quanto tempo eles estão passando em telas, tudo isso a gente precisa, são critérios que a gente precisa avaliar para entender mesmo. O que pode estar gerando ainda mais ansiedade? Lembra que eu falei que a ansiedade é benéfica? Que ela é importante em alguns momentos? E aí quando ela começa a gerar sofrimento e prejuízo, que a gente liga nosso sinalzinho de alerta. Então assim, se eu tô como que eu tô alimentando essa ansiedade? Para ela tá dando sinais físicos no meu corpo, pro meu corpo tá gritando isso. Então a dor de barriga, a náusea, a dor de cabeça, são sinais assim. Isso acontece com frequência, isso acontece em período de provas, isso acontece quando ele tá passando por um momento que é muito importante ali para ele, que ele tá sendo testado, avaliado. Tudo isso a gente precisa levar em consideração. Se eu percebo que toda vez, todo dia que tem prova, todo dia que ele tem uma apresentação, toda vez que ele precisa estar em público, porque não precisa ser só, né? Que eu tô direcionando muito pro escolar, porque é onde os pais mais percebem e se afligem, porque é quando cai o rendimento escolar. Então, assim, mas se o meu adolescente não consegue ir na padaria, não consegue ir no mercado, não quer sair com um grupo de amigos, isso também são sinais de, opa, o que tá acontecendo? Né? Para ele não conseguir ou para ele passar mal quando ele precisa enfrentar tais situações. Quando a gente fala de isolamento da família, dos amigos, da evitação de situações sociais, escolares, a gente está falando do baixo rendimento escolar, a gente está falando de mudanças comportamentais, a gente está falando de sinais comportamentais de que tem alguma coisa que não está bem com o meu adolescente. As mudanças bruscas de apetite, as mudanças de perda ou ganho significativo de peso. Então, são sinais que me diz que tem algo que eu preciso observar.
tem algo que eu preciso, que eu tô vendo, mas não tô enxergando. Claro que a gente precisa muito entender que um ou outro sinal isolado não significa um transtorno, não significa uma condição de ansiedade, mas tudo que aparece com frequência, com intensidade, vale a pena a gente acender o sinal de alerta. E não é só isso, tá? Quando a gente tá falando de adolescente, eu sempre vou repetir isso. Quando a gente tá falando de adolescente, a gente tá falando de alguém que dá sinal pra gente o tempo todo. Por quê? Porque muitas vezes eles não vêm falar deles. Ah, eu estou me sentindo assim, eu estou vivendo isso, eu estou ansioso, eu estou ficando mal diante de algumas situações. O meu amigo, porque fulano fez, porque fulano falou, porque aconteceu com fulano. E aí, quando eles vêm contar alguma coisa pra gente, a gente já tem que escutar assim, ó. O que tá acontecendo? E será que ele tá falando do colega? Ou será que ele tá só sondando quão seguro é a minha escuta, quão seguro é esse espaço, o quanto eu vou acolher? Porque se ele vem falar do fulano e eu respondo dizendo, ah, mas também, né? Ah, tinha que ser. Nossa, mas isso é um absurdo. Eu jamais admitiria isso na minha casa. O que vai acontecer com o meu adolescente? Se ele tá sondando o terreno, se ele tá vendo se ele tá pisando em terra firme, e eu reajo dessa forma quando ele me conta alguma coisa, ele vai se fechar, ele vai se isolar, ele não vai sentir que ali ele vai ser validado, acolhido e ajudado. Então, sempre que a gente falar de adolescente, a gente vai falar de escuta ativa e atenta ao que tá à minha volta, sabe? Quando o grupinho de amigos tá em casa e a gente de vez em quando, como quem não quer nada, tá ó, ouvindo sobre o que eles estão conversando, o que eles estão assistindo, né? Ou quando meu filho me conta alguma coisa que seja sobre outro adolescente conhecido ou não dele, e eu questiono, caramba, e aí, o que você acha disso? O que você faria no lugar dele? E eu dou a oportunidade de ouvir, de dialogar e até de entender o que o meu adolescente está levando do que eu ensino, dos meus valores. Então, toda e qualquer oportunidade de me conectar, eu preciso agarrar. Além de criar esse espaço de escuta seguro para o diálogo, como que eu posso, quando eu estou observando esses sinais e eu quero abordar o meu filho de uma forma que ele se sinta pronto para dividir comigo aquilo que está acontecendo? Então, eu preciso dizer para ele, tenho notado que você está mais quieto. Tenho notado que você não está conseguindo dormir. Tenho notado que você não está comendo direito. E isso me preocupa. E eu gostaria de saber de você, né? O que está acontecendo? Como eu posso te ajudar? Muito cuidado com o julgamento, às vezes na ânsia de ajudar ou no excesso de preocupação de não julgar aquilo. Quando ele for trazer ali a dor dele, o que pode estar acontecendo, se ele está com alguma dificuldade. Aí, cuidado com a sua ansiedade. Se você chega para conversar e esse adolescente ainda não está pronto, respeite esse tempo. Se mostre disponível. Você é importante para mim e seja o que for que está acontecendo, isso não vai mudar. Se você não quiser conversar agora, eu estou aqui quando você estiver pronto. Quando eles sabem que sem cobrança e sem julgamento vocês estão disponíveis, isso já é um grande alívio e é uma porta gigante aberta
para eles buscarem ajuda com vocês. Lembre-se, buscar ajuda profissional não é exagero. Se você está percebendo sinais, se alguém perto de vocês está percebendo os sinais, buscar ajuda de um psicólogo vai ajudar vocês a entenderem se realmente está acontecendo alguma coisa, o que está acontecendo e ter a ajuda tanto para o adolescente quanto para a família para lidar com essas questões. A ansiedade pode parecer assustadora e muitas vezes é, mas com acolhimento, escuta, apoio, orientação, podemos atravessar essa fase com mais leveza. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com outros pais que também estão passando por isso. Se vocês tiverem dúvidas, comentários, temas que vocês gostariam que eu trouxesse aqui pra gente conversar, deixe aqui nos comentários. Eu vou adorar saber o que você pensa e te ajudar.